Boa noite a todos. Todo mundo bem? Então vamos começar. Eu gostei do corinho, hein? Vamos começar então o nosso trabalho dessa noite. Nosso trabalho não, nosso bate-papo, né? O trabalho é meio pesado, né? Todo mundo já trabalhou o dia inteiro, né? Chega, deixa o trabalho lá fora. Agora é outros 500. Vamos lá, sejam bem-vindos, vamos entrando. Vamos entrar na nossa reflexão da noite. Essa reflexão é algo que saiu de última hora de hoje, né? Bem de última hora. É uma parte do Evangelho em que Jesus está falando. Nós falamos na segunda-feira passada sobre autoridade, lembra? Que a autoridade vem de Deus, que aquele que exerce autoridade tem consigo uma grande missão, que quem lida com autoridade sobre filhos, sobre funcionários, né, sobre qualquer tipo de pessoa, tem aí uma grande responsabilidade espiritual. Aprendemos que todo poder emana de Deus e em seu nome é exercido, né? E na continuidade disso daí, Jesus fala uma coisa bastante interessante para os apóstolos, quando ele está falando sobre os chefes, né? Então ele fala, olha, no mundo vocês vão ter os chefes. Lá há 2000 anos atrás, não é nada diferente de hoje. Vão ter chefes de nações que abusam, vocês vão ter autoridades que abusam de seu poder, né? Então ele fala para os apóstolos, entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Jesus sempre pregou a humildade e a caridade, que é o contrário, é o remédio das duas maiores chagas do nosso planeta. Esse planeta que nós evoluímos, é um mundo de provas e expiações, tem como as duas maiores chagas o orgulho, né, e o egoísmo. E a caridade, a humildade é exatamente o oposto do orgulho e do egoísmo. Desse modo, o filho do homem, quem é o filho do homem que ele está se referindo? Ele mesmo, né? Ele está falando de si. Desse modo, o filho do homem, o filho do pai, né, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus sempre nos disse que ele não veio para os sãos, ele não veio para os bons, né? Criticavam Jesus porque ele conversava com prostitutas. Ele andava junto com os leprosos. Ele sentava e comia à mesa de ladrões. E os membros, né, os fariseus, doutores da lei, criticavam muito ele por isso. Você diz que é um filho de Deus e fica andando com esse tipinho de gente. E Jesus então falou, mas eu vim para os doentes. Eu vim para os criminosos, porque os bons não precisam de mim. Não é verdade? Então ele está reiterando isso daqui para os seus discípulos, para os apóstolos, e dizendo que tem que ser humilde. A gente tem que exercer a autoridade de uma forma muito humilde, muito tranquila, né? E Jesus fala uma coisinha um pouquinho mais aí, né? Naquela passagem entre Lázaro e o rico, né? Uma passagem da Bíblia. Lembra que eu comentei, né, que chegou um rico lá e falou, como é que eu faço para ficar bem com vocês? Como é que eu faço para ficar bem com seu Deus? Eu falei, você quer ficar bem comigo? Quero. Larga tudo que você tem e bora mais eu. O que o rico fez? Ah, entendi. Obrigado, viu? Olha, boa viagem, boa pregação para você e caiu fora. Jesus o obrigou?
Jesus o criticou, falou mal dele, disse que ele ia para o inferno, não, simplesmente respeitou a vontade dele. Não é verdade? E aí Jesus nos fala sobre dar um pouco de si. E aí a gente vem falar da caridade, essa coisa tão mal compreendida. Toda vez que a gente fala de caridade, a primeira coisa que a gente pensa é dinheiro. Caridade, pessoal, é dar um pouco do que você tem. O que é que você tem? Você tem 10 milhões de reais? Ok, dê um pouco dos seus 10 milhões de reais. Você tem 100 mil reais? Estamos falando de dinheiro por enquanto, né? Dê um pouco dos seus 100 mil reais. Você tem nada no bolso. Nada no bolso. Mas o que é que você tem? Você tem um sorriso? Você tem um minuto de atenção para uma pessoa necessitada? Você tem 10 minutos da sua vida para ler uma historinha para uma criança doente no hospital? É disso que nós estamos falando. Esse é o maior tesouro que você pode dar. Um pouco do seu tempo, um pouco da sua vida dedicado a uma pessoa que precisa. Às vezes as pessoas precisam ser notadas. Às vezes a pessoa precisa de um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. 5 minutinhos da sua atenção. Quem é que nunca cruzou naquelas pessoas que você nunca viu na fila do banco, na qualquer fila, que você chega e fala, essa aqui é a fila? É, boa tarde, boa tarde. Ah, boa tarde então, né? Mas sabe que você é parecido com o meu neto, que não sei o que, começa. A pessoa precisa de um pouco de atenção, gente. Isso também é caridade. Por isso que a gente fala que essa casa aqui faz caridade constantemente. As pessoas vêm aqui, elas ouvem um pouco, elas recebem boas energias gratuitamente. Quando tem necessidade, vão lá e conversam com o irmão espiritual. Muitas vezes nem tem muito problema não, pessoal. O problema nem é tão grande. Às vezes só está precisando um pouco de atenção. Então, ponham isso na cabeça de vocês. A pior das caridades, aliás, né, Jesus também fala, né? A pior das caridades é o dinheiro. Não que seja ruim, né? Vai ajudar muita gente, vai. Mas Jesus, inclusive, critica, ele fala numa outra passagem, de que aquele dinheiro dado com orgulho, e ele usa um termo que eu acho muito bonito, né? Ele fala assim, aquele dinheiro que enaltece a quem dá, porque dá na frente de todo mundo, e humilha a quem está recebendo, não é caridade. E tem muita gente que quando dá dinheiro, dá nesse sentido. Então, lembrem-se sempre, a caridade é dar um pouco do melhor que você tem. Qual é o seu melhor? É cantar uma música? É dar um sorriso? É conversar com alguém? É doar alguma coisinha do seu tipo de trabalho, seja ele qual for? É disso que a gente está falando. Tá bom? Beleza? Vamos então seguir? Oi? Ah, bem lembrado, né? Tudo isso que Jesus falou, né? Jesus está falando o quê? Seja humilde, sirva, ajude, auxilie. Veja que bonito. Quando você faz esse ato de caridade, seja com um dinheirinho que você tenha sobrando, seja com um minuto de atenção, seja com qualquer tipo de coisa boa que você possa transmitir para alguém, nesse momento, você está se igualando a Jesus. Essa é a orientação de Jesus. Quando Jesus nos diz
que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão a mim, ele não está querendo dizer que ele é o dono da porta do céu. Ele está falando que ele é o exemplo, ele é o modelo. E quando ele ensina a caridade, quando ele fala, não, sejam bons, olha lá, atende todo mundo, conversa com todo mundo. Quando a gente faz isso, não dá uma coisinha boa lá dentro? É nesse momento que a gente se iguala, né? Sente o que Jesus sente quando faz caridade. Beleza? Tudo bem? Então tá bom. Acho que acabou, né? Obrigado por me lembrar. Às vezes as coisas escapam aqui. Vamos então voltar para o nosso estudo aí. Alguém quer comentar alguma coisa disso ou não? Fica à vontade, hein? Gente. Isso aqui é bate-papo, hein? Então tá bom. Então vamos lá. Bom, estamos lá no Livro dos Espíritos, né? Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estamos lá no capítulo 8º, falando da lei do progresso, né? Estamos falando sobre as leis morais. São as leis de Deus, são leis divinas que regem o universo. Não é só o planeta Terra, não é aqui São Carlos, só essas leis não são do Espiritismo, da Casa Espírita, não. São leis universais, ok? Elas valem em todo o universo. São leis morais e divinas, né? E nós estamos lá falando atualmente da lei do progresso. Já falamos desse monte aqui para trás e ainda tem um pouquinho para ir para frente. Então vamos lá. Estamos na marcha do progresso, né? Falamos já do estado de natureza, que é aquele estado quando a gente começa, que era bom, lembra? Era tão bom quando eu não tinha nada, não tinha preocupação. Falamos já sobre isso e vimos que, na verdade, todos nós estamos sempre em evolução, temos a lei do progresso, temos que passar por tudo, por todas as provas, todas as expiações. Então, vamos lá, na marcha do progresso. Então, na questão 784, o Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, pessoal, quem é o Espírito de Verdade? A gente está falando aqui do Espírito de Verdade, a falange do Espírito de Verdade, o grupo do Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade para nós? Há uma passagem no Evangelho, bem lá para o finalzinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, em que há várias mensagens de vários espíritos, de Sócrates, de Platão, de santos, de Santo Agostinho, etc. E há uma mensagem que Kardec, que Allan Kardec, transcreve e deixa a critério de quem quiser entender, né? Jesus, quando foi embora, né, quando retornou à pátria espiritual, disse aos apóstolos, né, que eles não estariam sós, que nós nunca estaríamos sós, que Jesus estará conosco até o final dos tempos. Mas ele disse também que eu vou pedir ao meu Pai, a Deus, que lhes mande o Consolador prometido. O que é o Consolador? E ele explica. O Consolador prometido é um esclarecimento de todas as verdades espirituais que disse Jesus aos apóstolos naquele tempo, que são coisas que hoje vocês não têm condições de compreender, mas que no futuro irão compreender. Então entendemos que a doutrina espírita é o Consolador e que o Espírito de verdade é o próprio Jesus, que através do seu grupo, da falange de espíritos puros e bondosos, espíritos evoluídos, que conduzem o planeta, foram eles que ditaram todas essas respostas aqui para o Allan Kardec. Tá ok? É isso que a doutrina espírita crê. Então, para nós, o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Ok? Há controvérsias, hein? Tem gente dentro do espiritismo que acha que não, que acha que sim, que acha que talvez. Eu acho que sim. Fé raciocinada, cada um pense o que quiser. De qualquer forma, são os bons espíritos que nos mandam essas informações. Então perguntou-se lá ao Espírito de Verdade ou à falange de espíritos:
A perversidade do homem é muito grande. E pelo menos do ponto de vista moral, ele não parece recuar em vez de avançar? Quantas vezes nós já não falamos isso aqui no estudo? Quantas vezes? Pessoal, olha que interessante. Que ano que é isso aqui? 1850 e bolinha. Em 1850 e bolinha, a humanidade já tinha a impressão de estar andando para trás. De lá para cá, nós andamos para trás ou andamos para frente? Evoluímos moral e intelectualmente. Mas qual é a impressão no momento que a gente vivia ou no momento que a gente vive? Que estamos recuando. Por quê? Porque nós temos uma tendência de só ver coisa ruim. Não é verdade? O que vocês assistem na televisão aberta? Só o jornal espreme e sai sangue. Você liga, sai sangue da tela da TV. Você abre o celular, sai sangue da tela do celular. É óbvio, pessoal, é óbvio que a nossa impressão é de que o mundo está muito pior do que melhor. Vocês sabem da minha profissão e eu digo a vocês, não sabe? Eu fui policial militar a vida inteira, 32 anos. Tá? Me aposentei, saí vivo. Né? Eu estou aqui pagando os pecados também. Né? Mas veja, quando a gente é tecnicamente da área, o que acontece? São Paulo é um inferno, tem 80 assaltos de manhã. Qual é a população da grande São Paulo? 18 milhões de pessoas. 50 assaltos das 8 da manhã ao meio-dia é muito ou é pouco? É infinitamente pequeno para 18 milhões. Mas quando aparece 50 assaltos na televisão, o mundo acabou. Concorda comigo? Mas Paulo, mas tem a tragédia, a maldade. Tem. Nossa, você viu na televisão que o cara passou em cima do cara, ainda deu ré e passou de novo. Isso é coisa na modernidade. Pessoal, sempre houve esse tipo de crime perverso, crime... Chico Picadinho, quem aqui já ouviu falar? Só o pessoal da minha idade. O famoso crime da mala de Chico Picadinho. Ele se repetiu aí alguns anos atrás. Então, jogar os leões, né? Então, calma que a gente vai chegar lá. Então nós estamos recuando. Kardec fala, não estamos indo para trás em vez de ir para frente. Tu te enganas. Observa bem o conjunto e verás que ele avança. Já que melhor compreende o que é o mal e todos os dias ele se reforma dos abusos. Então mesmo esse monte de tragédia que é despejado na nossa cara todos os dias, ele é positivo, ele tem uma função positiva. Hoje a gente já vê jogar alguém aos leões como coisa horrível. Antigamente era motivo de show. Mas, gente, nós ainda temos espíritos, irmãos espirituais, que ainda estão estacionados lá no tempo de Roma Antiga. Porque uma pessoa que num estádio de futebol pega uma pessoa de cabelos brancos, joga ela da arquibancada e pisa na cabeça dela no concreto, é um espírito que ainda está lá atrás. E a gente ainda tem isso. Por quê? Porque vivemos num mundo de provas e expiações. Nós temos espíritos muito bondosos e muito evoluídos, mas nós ainda temos irmãos muito lá atrás. Fala, Ângela. Mas isso eu tenho, bom, eu acho, tá, para mim, que isso é colocado para a gente de uma maneira para aqueles que estão, porque todos são inteligentes, tá? Uns mais, outros menos.
gente avaliar o que você quer para você. Eu quero ser igual aquele, eu quero ser esse. Infelizmente, para a evolução, eu acho que é usado isso, essas maldades, para abrir o olho do ser humano, para ele evoluir. Ó. Eu não aceito isso, eu não quero isso para mim. Então, assim, é um livro que mostra o bem e o mal, tá? E você faz a sua escolha. São ferramentas usadas por Deus, pela espiritualidade, por Deus, para que a gente veja e aprenda. Sim, porque hoje as pessoas são inteligentes. Elas acompanham a televisão, acompanham o celular. Então dá para discernir o que é o certo e o errado. Tá? Sim. Agora, quem quer seguir o caminho do mal, é a escolha dele. Mas ele está vendo. Livre, já decoraram. O maior dom que Deus nos deu. A escolha é sempre nossa. Eu concordo com você. Tem uma frase que fala assim, é preciso que haja escuridão para dar legitimidade à luz. Porque senão, como é que eu explico a luz para um cego de nascença? Ele não tem um referencial. Então nós precisamos ter esses referenciais. E eu entendo como você, que isso faz parte do nosso progresso. Né? O bom é o que eu digo, melhoramos, porque hoje a gente já vê essas coisas como coisas terríveis. Há alguns séculos atrás, a tortura era permitida, era até aceita. Né? Vamos queimar a bruxa? Vamos. Sabe, Paulo, né? Eu acredito que outra coisa, dentro da casa da gente, dentro da família, pode não ter essa barbaridade, tá? Sim. Mas acontece coisas que dá para você avaliar o que você quer, o que você não quer, que caminho seguir. Porque a gente convive com muita gente. E eu comentei outro dia, um assunto nosso aqui, que viver em sociedade faz parte da evolução. Isso aí. Tá? Então, foi o que a gente aprendeu lá na lei de sociedade. Faz parte. Isso. Então, tem como você ver o certo e o errado. Tá? Realmente é uma escolha. E as escolhas que você faz dentro da sua casa, ela mostra o caminho que você está. A gente vai lá para aquela frase que todo espírita sabe. A gente aprende pela dor ou pelo amor. Quem é que decide isso? Você. Você não está vendo o exemplo do que é ruim, do que é errado? É só não fazer. Você não está vendo... Não falamos hoje aí para fazer a caridade? Sentir um pouquinho do que Jesus sente? Ah, mas dá trabalho, né? Melhor... A escolha é sempre nossa. É preciso que o mal atinja o excesso para fazer compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, por isso que quando a gente fala que calma que ainda vai piorar um pouco, mas isso é bom, é isso, tá? Qual é o maior obstáculo ao progresso? Qual que vocês acham que é o maior obstáculo para o progresso? O próprio homem. Como é? O materialismo exacerbado, essa conduta. Que mais? Quem que acha aí? Quem não acha nada? Não tem obstáculo ao progresso. Como é que é? Estacionar num certo ponto. Não quer nem muito nem pouco. O orgulho. Que mais? O egoísmo. Eu vi uma frase um dia, que não é espírita, eu achei bonitinha. Deixa eu ver se eu lembro dela. Falava assim, ó, a vida é igual um álbum de figurinha. E a gente só não completa o álbum porque tem o egoísmo e ninguém troca figurinha. Não é bonitinho? Então, vamos lá, vamos ver. O orgulho e o egoísmo, né? São os dois maiores obstáculos ao progresso. Porque quando eu penso só em mim, quando eu sou egoísta, eu não divido nada com ninguém. O que eu descubro de bom, o que eu acho de bom, o que eu crio de bom, o que eu faço de bom, eu faço só para mim.
Não é? A gente até falamos na semana, imagina um cientista consegue descobrir a cura do câncer. Ele fala assim, mas eu vou usar só para minha família. Não houve progresso, né? Vamos dizer que acontecesse um absurdo desse. Né? O orgulho e o egoísmo. Falo do progresso moral, pois o progresso intelectual sempre se realiza. Qual que é a diferença, pessoal? Qual que é a diferença? A gente tem falado muito sobre progresso moral, já falamos que o progresso intelectual e o moral nem sempre andam juntos. Eu posso ser uma pessoa extremamente inteligente. Santos Dumont é o exemplo, que ele foi lá, intelectualmente desenvolveu o avião, e aí ele ficou muito triste pelo uso que a máquina foi feita. E moralmente acabou suicidando-se. Moralmente ele se sentiu fracassado, mas ele tinha um progresso intelectual. Um bom exemplo. Ele tinha um progresso intelectual muito grande e moralmente ele não aguentou aquela situação. Aliás, eu vi uma curiosidade. Até pelos valores morais dele, Sim. ele acabou falando, sucumbindo no sentido de falar, putz, eu não estou ajudando. Eu acabei criando um mal para a humanidade. Vocês sabem disso, né? Que Santos Dumont, que criou o avião, quando ele viu os aviões serem utilizados na guerra, ele suicidou-se. Né? E é interessante que eu não sabia, eu vi um documentário recente sobre Santos Dumont, que diz o seguinte, que ele criou vários inventos. O relógio de bolso, vocês sabiam, foi um brasileiro, foi Santos Dumont. E eu não sabia, ele não patenteou nenhum dos inventos, ele publicava para quem quisesse fazer toda a receita do bolo do invento dele. Esse foi Santos Dumont. E nós não falamos nada de Santos Dumont, né, no Brasil. Não, mas ele tinha um progresso intelectual, Isso. Ele era um cientista, um matemático, ele estudava. Isso. Tinha seus valores morais. Ele Exatamente. não era orgulhoso, a ponto De forma nenhuma. Compartilhou, foi caridoso, exatamente. Né? Pois é, né? Pois é. Então, gente, progresso moral nem sempre anda junto. Nós podemos ter uma pessoa extremamente inteligente e extremamente maldosa. Nós podemos ter uma pessoa muito boa, muito elevada moralmente, e ser uma pessoa analfabeta, sem conhecimento intelectual, pelo menos nessa encarnação. Que tem isso também, né? Então, há uma diferença entre o avanço moral e o avanço intelectual. À primeira vista, ele parece mesmo dar a esses vícios uma duplicação de atividade, né? Ao orgulho e o egoísmo. Tá? O avanço intelectual, né? Desenvolvendo a ambição e o apego às riquezas, que a seu turno incitam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito. Então ele fala que mesmo esse desequilíbrio ele é positivo, porque a pessoa vai se desenvolvendo moralmente, ela vai querer entender melhor aquelas coisas no lado intelectual e acaba havendo uma certa compensação de um com o outro. A pessoa moralmente, olha, eu gosto muito do espiritismo, eu gosto muito do evangelho. Bom, legal, mas você conhece o evangelho? Não. Então vai estudar o evangelho, vai ler o evangelho. Pronto, o intelectual acompanhou ali. Ok? Fala. Tem aquela divisão dos níveis, né, do bem, que a gente tá, quem é do bem, mal, essas coisas. E para chegar no nível maior, tá, tem que chegar com o progresso moral e o intelectual junto. Peraí, vamos lá. Vamos por partes. A escala. Tá, primeiro, escala espírita. Primeiro, no espiritismo, nós entendemos que todos nós somos imperfeitos. Nós não vemos como bons ou como maus. Nós temos espíritos mais felizes e menos felizes. Espíritos mais evoluídos e menos evoluídos. Tá? Bom, para que um espírito possa progredir, precisa andar junto? Sim. É necessário que haja uma evolução moral e intelectual. Ok? Porque nós podemos ter
na escala espírita lá que a gente estudou, né? Lá na questão 100. Nós podemos ter um bom espírito, mas que não seja um espírito de sabedoria. Ok? Nós podemos? Podemos. É lógico que é difícil a gente definir, mas vamos dar um exemplo aqui. Os pretos velhos, que são espíritos muito humildes e muito bondosos. Alguns com grandes conhecimentos, outros nem tanto. Mas não, né? Temos que dizer isso. Os indígenas, né? Então, tem que haver, sim, um progresso moral e intelectual conjunto para que o espírito possa galgar instâncias superiores. Então quer dizer que enquanto não igualar isso... Enquanto não igualar, não vai subindo. Sobe até um nível de bons espíritos, que fazem mais o bem do que o mal. Mas conhece tudo sobre matemática? Não. Precisa conhecer? Precisa. Porque o universo é matemática. Né? Sabe tudo sobre música? Precisa. Por quê? Porque o universo produz música na sua vibração. Então, para ir subindo, precisa... E onde que aprende? Aqui. Tá entendendo? Quantas vezes? Tem que tirar 10 em todas as matérias, né? Quantas vezes eu vou reencarnar aqui? Só depende de você. Né? E outra, tem gente que só estuda, mas não desenvolve a moral. Quantas vezes vai ter que reencarnar? Né? Oi? Entrando nessa questão de escolaridade, né, questão de conhecimento, essa questão da pessoa não ter acesso ou disponibilidade, a questão de oportunidade mesmo, interfere no processo de evolução do espírito ou não tanto? Não tanto. Primeiro, a experiência do espírito na encarnação, ele é sempre suprido do que lhe é necessário para evoluir. Quem pega ou não é ele. Então, muito cuidado com o coitadismo. No universo de nosso Pai, não existem vítimas e nem injustiçados. Porque se houver no universo uma vítima e um injustiçado, então Deus não é mais soberanamente justo e bom. Então as oportunidades são dadas de acordo com a necessidade do espírito. Alguns vêm e falam, olha, você já tem um bom conhecimento intelectual, agora você vai ter que aprender a moral. Você vai ter que aprender a ser gente. Como? Você vai vir pobre, você vai ser analfabeto, mas você vai fazer sopa, sei lá, você vai ter uma grande oportunidade de aprender a conviver com as pessoas. Tá? E no final das contas, no complexo da evolução, tudo está caminhando junto e tudo caminhando bem. Então, no caso dela, que ela falou, da pessoa que não tem a oportunidade. Não tem a oportunidade. Ela tem que se esforçar para ir atrás disso. Exatamente. Exatamente. Sem saber, né? Exato. Ela tem que fazer isso, mas de certa forma para ela evoluir. Eu já falei para vocês, né, eu repito sempre, é muito difícil a gente falar de reencarnações e de compromissos reencarnatórios. Por quê? Cada caso é um caso. Jesus ensinou a cada um conforme a sua obra. Então, a gente poderia supor que, olha, a pessoa... Isso a gente já ouve, né? Chico, Divaldo falando. A pessoa foi um grande intelectual na encarnação e foi um enorme egoísta. Não cuidou de ninguém, só usou aquilo para si, era um professor arrogante quando ensinava, ok. Próxima encarnação, vem burrinho. Para quê? Porque o que importa a ele aprender? Convívio social.
Então vem numa família de 14 irmãos, lá no meio da Etiópia, sem água, sem... Porque o que é importante para ele? É aprender o convívio, a lei da sociedade. A evolução dele vai se fazer. Isso. Estamos aqui, pessoal, fazendo uma suposição. Repito, não é tão fácil a gente supor uma reencarnação. Não é uma coisa simples. A reencarnação, ela não é uma coisa linear, ela é uma coisa multifacetada. É aquilo que eu falo. Para o Paulo estar aqui, para ele poder ser hoje um palestrante aqui, ser o dirigente na casa, teve que acontecer um monte de coisas ao redor. Um monte de coisas. É muito complexo, né? Então, mas basicamente é isso. Para a gente poder entender e se orientar, é isso aí. Beleza? Vamos lá? Então é assim que tudo se encadeia no mundo moral, como no mundo físico, né? Tudo vai se encaixando. E que do próprio mal pode sair o bem, é o que a gente falou aqui. Poxa, a gente vendo as coisas erradas acontecendo, o que a gente pensa? Não quero isso para mim. Nossa, fazer um negócio desse com uma pessoa de idade, com uma pessoa, nunca vou fazer. Estamos aprendendo, né? Outros exemplos aí, né? Situações de enchente, que ela tem uma tragédia, acho que a solidariedade sempre brota, sempre aflora, exatamente, né? Pessoal, já falamos a própria pandemia, as guerras. Lembra que a gente viu? Qual é o objetivo da guerra? Posso falar uma bobagem aqui? Dar um chutinho na bunda da sociedade, para que ela acorde. Ela precisa passar por uma grande privação, por uma grande tragédia, para ela poder acordar para a vida. Tirar as pessoas da zona de conforto, né? Do próprio mal pode sair o bem. Esse estado de coisas, porém, durará pouco tempo. Ou que estado de coisas que ele está falando? Das coisas ruins, das coisas más. Quem aqui já lembra da pandemia? Passou. A gente já nem sabe muito bem, já nem lembra muito bem o que aconteceu. Os absurdos que vivemos, os absurdos que passamos. A gente também tem memória curta, né? À medida que o homem melhor compreender que há, além do gozo de bens terrestres, uma felicidade infinitamente maior e mais durável, ele mudará. Qual é a melhor forma da gente aprender que existe essa felicidade aí? Caridade. O prazer de poder, sem pôr a mão no bolso, fazer o bem para alguém, ver aquela pessoa bem, sem você ficar orgulhoso daquilo. É aqui que você começa a ver que há uma felicidade infinitamente maior e mais durável. Porque se você faz o bem uma vez no dia e se sente bem, imagina se você fizer o bem o dia inteiro. Como é que você se sente no final do dia? Não é simples? Por que tu não faz? Por que eu não faço? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda temos muito egoísmo. Ainda temos muitas vaidades. A gente acha que pedir desculpa para os outros é ser humilhado. A gente tem umas coisas muito erradas ainda na nossa cabeça, né? Tem um trecho que eu tirei da palestra da semana passada, retrasada. Você fala que aqui no planeta de provas e expiações, a gente tem momentos de felicidade. Exato. A gente, um dia, evoluindo, vai entender o que é a felicidade plena. Hoje a gente não sabe. Vocês ouviram aí? A Paty está falando, isso eu falei numa outra palestra, né? Que no mundo de provas e expiações, nós temos momentos felizes, momentos de felicidade, porque ainda estamos no mundo de provas e expiações. Ainda é imperfeito, a gente ainda vê a tragédia acontecer, a gente ainda precisa ver o outro se danar para a gente aprender. Mas, quando a gente chegar na erraticidade, quando a gente evoluir, a felicidade é plena, pessoal. Já pensou que bom? São os mundos
superiores, chamados de mundos felizes. Por quê? Porque não tem problema, não tem preocupação, né? Dá para ir logo para lá, né? Quando a gente passa também por dificuldades e acontece alguma coisa ruim, a gente também está aprendendo. Né? Exatamente. Com aquela dor. A Fátima falou, quando a gente passa por dificuldades, tal coisa ruim, a gente também está aprendendo. É isso. São um mundo de provas e expiações. E olha, pode ter certeza, toda dificuldade, toda prova que você passa, ela é feita para você. Aprenda com ela. Vou dar uma dica. Aprenda com o seu problema, aprenda com a sua dificuldade. Por quê? Porque também é lei do Pai que a prova suportada e aprendida não se repete mais. Passou aquele problema, aprendeu, passou, não volta mais. Por quê? Somos filhos de um Pai soberanamente justo e bom. Se eu vim aqui, se eu tinha que bater o dedo na cadeira para aprender que dói o dedinho, eu bati uma vez, aprendi, eu preciso bater de novo? Aí é judiar. E Deus não judia de ninguém. Aprendeu, aprendeu. Então, gente, presta atenção nos seus erros, presta atenção nas tuas provas, presta atenção nas tuas expiações, porque elas são feitas para você. Ok? Vamos seguir. Falamos sobre a marcha do progresso e agora Kardec fala dos povos degenerados. Vamos entrar nos povos degenerados. Deixa eu só falar uma coisa também, tem uma questão do Livro dos Espíritos, lá pela 110, mais ou menos 110, 115, que fala que alguns passam bem pelas provas, mas outros passam, ele usa a expressão murmurando. Ele usa a palavra murmurando, quer dizer, e aí não aprendem. A Paty está falando aqui, o pessoal que está lá no fundo precisa falar alto, que há uma passagem no Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre essa passagem pelas provas e que há pessoas, espíritos que passam bem e que há espíritos que passam se murmurando, se lamentando, né? O Paulo César Frutuoso, que eu já comentei com vocês aqui, é um médico, fez palestra aqui em Araraquara recentemente, trabalha numa casa espírita do Rio de Janeiro, chamada Lar de Frei Luiz. Trabalharam lá muito tempo com materialização de espíritos, com atendimento médico materializado, e ele fala que eles estavam realizando uma operação espiritual numa paciente com câncer, né? E ele estava assistindo os espíritos ali materializados fazendo a cirurgia. E os espíritos comentavam entre eles, ele conta isso na palestra, wonderful, wonderful, não sei o que, wonderful para lá. E aí acabou aquela cirurgia, ele falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Ele falou, o que vocês tanto falavam que era maravilhoso numa pessoa cheia de tumores de câncer? Resposta do espírito, Paulo César, a maneira como ela está passando por esta prova, com fé e resignação. É exatamente isso que a Paty falou aí. Legal? Vamos lá, povos degenerados? Dá tempo? Dá tempo. A história nos mostra uma multidão de povos que, após os abalos que os perturbaram, recaíram na barbárie. Onde nesse caso está o progresso? Então, ele dá um exemplo aqui, vamos lembrar, Roma, né? Para quem conhece um pouquinho da história, Roma foi uma civilização lá atrás que teve um apogeu maravilhoso. Grandes poetas, grandes construtores. Pessoal, os aquedutos, as obras que levavam água de um lugar para outro, estão em pé até hoje. Funcionam até hoje em algumas cidades da Europa. Os romanos, eles tinham uma arquitetura, uma engenharia maravilhosa. No entanto, Roma teve seu apogeu e teve o seu
declínio, né? E aí ela fala, mas aí, ó, caíram na barbárie. Né? Onde que está o progresso? Quando a tua casa ameaça cair, tu a derrubas para construir uma outra mais sólida e mais cômoda. É lógico que ele está dando um exemplo. O que está ruim na tua vida? Qual que é o problema que está na tua vida? O que está ruim na tua casa espiritual hoje? É a hora de você começar a pensar em derrubar essa casa e construir uma nova. Mas até que ela esteja construída, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais isto. Eras pobre e moravas num casebre. Enriquecendo, tu o deixas para morar num palácio. Ele está fazendo uma parábola, né? Uma parábola é uma historinha comparando o que está acontecendo. Então, um pobre diabo como eras, como você era um dia, vem tomar o teu lugar no casebre e ainda fica muito contente. Pois antes não tinha abrigo. Pessoal, está falando das etapas de evolução. Nós não estamos na lei do progresso? Quando você aprende, quando você cresce, você não volta para trás. Não, Paulo, a gente piora. Nunca piora. Pois bem, aprende, portanto, que os espíritos que encarnaram nesse povo degenerado não são aqueles que o compunham na época do seu esplendor. Entendeu a comparação? Você era muito pobre, você morava num casebre, aquilo começou a te incomodar, você progrediu, aquele casebre não serve mais para você, você vai morar num palácio. Uma pessoa que está naquele mesmo jeito que você estava lá atrás, acha aquele casebre uma maravilha, porque ele estava muito pior. Ele está falando a mesma coisa dos povos, né? Aqueles de então que eram adiantados mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram. Onde? Do que ele está falando? De espíritos que evoluíram. Vamos um dia sair do planeta Terra? Vamos. Vamos para mundos mais felizes. Inclusive, pessoal, não tem corpo físico. Né? Como diz o Haroldo Tadeu, olha no nosso sistema solar. Aonde mais tem encarnado? Só nós. Olha na nossa galáxia. O lugar mais perto de um mundo de provas e expiações é Capela, a constelação de Capela, que está a 40 anos-luz. Se a gente viajar à velocidade da luz, você viaja 40 anos no espaço para chegar lá. Sabedoria de Deus, né? Vocês já imaginaram dois povos de provas e expiações se comunicando? O que vira? Guerra! Um vai explodir o planeta do outro, mas com certeza. O que a gente vê em termos o que a gente pensa com relação a extraterrestre hoje no planeta? Quais são os filmes que a gente tem de Hollywood? É tudo de guerra interplanetária, né? Por que será que nós somos assim? Né? Vamos lá. Enquanto outros menos adiantados tomaram seu lugar, que a seu turno deixarão um dia. Então, pessoal, o melhor exemplo do mundo de provas e expiações continua sendo a escola. É uma escola com primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, aí vem primeiro, segundo, terceiro ainda? Eu sou do tempo de colegial e ginásio, né? Então veja, o planeta é isso. À medida que a gente vai progredindo,
vamos mudando de série. Né? Tem um apitinho lá fora. À medida que vamos progredindo, vamos mudando de série. Mas veja, o que eu acabei de falar para vocês? Que nós temos espíritos, ainda que se deliciavam com cristãos sendo jogados na arena em Roma, que vão num campo de futebol para matar e espancar. Está repetindo de ano, não está? É disso que ele está falando. Para a gente encerrar a última, não há raças por sua natureza rebeldes ao progresso? Não temos povos aí que não querem o progresso? Essa é a pergunta. O que vocês acham? E aí? Vamos lá. Sim, mas estas se aniquilam corporalmente todos os dias. Não é o que a gente vê no mundo, na televisão? Povos que guerreiam há 3.000 anos. Gente, qual é o problema que em 3.000 anos você não conseguiu resolver e você continua se matando? Qual é? Né? E a gente vê isso ainda hoje. Né? Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Vocês viram como Kardec é atual? Perceberam como Kardec é atual? 1850. Mudou? A pergunta está atual? O problema é atual? Olha só. Bom, e aí, o que acontece com essas almas que animam essas raças que lutam contra o progresso? Bondade de Deus, pessoal. Todo mundo vai chegar lá. Elas chegarão como todas as outras à perfeição, passando por outras existências. A ninguém Deus deserda. Então, para a gente fechar a nossa noite, o que sempre dizemos, até falamos aqui, né? As pessoas vêm aqui na casa espírita, ai, eu tenho um obsessor que não me larga, que me atormenta. E nós dizemos, o teu obsessor de hoje é o teu anjo de guarda de amanhã. Porque no Espiritismo nós não acreditamos no mal eterno. O nosso Pai criou a todos simples e ignorantes. Não criou ninguém destinado ao mal. Não há uma entidade destinada, condenada ao mal eterno. Todos nós, cada um a seu tempo, vai progredir e vai melhorar. Todos nós. Eu falei outro dia aqui, e a gente vê que as pessoas fazem umas caras assim, né? Nessa sala aqui, nós que estamos aqui, todos nós, todos nós, alguns mais rápido, outros mais devagar, todos nós um dia seremos um espírito puro, crístico. Por quê? Porque é lei do Pai, é a lei do progresso. É o que o Pai quer, é o que Jesus espera. Sempre quando a espiritualidade nos fala que Jesus nos aguarda de braços abertos e sorriso largo, é disso que nós estamos falando. Todos nós vamos chegar lá, alguns mais rápido, outros mais devagar. Alguns em 40 bilhões de anos, outros em 1 milhão de anos, mas todos nós vamos chegar lá. Ok? Acredite, porque não sou eu que está falando. Quem está falando isso é o Mestre. É o Filho do Homem. Nosso irmão mais velho. Nosso irmão mais velho, muito amado e muito sábio. Que ajuda a gente todo dia, pessoal. Todo dia. Se há um espírito infeliz ao nosso lado, há 2 espíritos bondosos auxiliando a nós 2.
Mas a gente olha para onde? Só para o mal. Porque vibramos baixo ainda. Ainda vibramos muito baixo. E a gente não consegue ter essa percepção. Né? Bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então quero agradecer a todos vocês, relembrar que segunda-feira que vem não teremos trabalho para aqueles que chegaram atrasados, né? E agradecer muito a presença de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus.